Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Morumbi. Roger, tudo bem? Boa noite. Caio Boa Silva, da noite. TMC. Esse São Paulo com uma mudança na formação, né? A saída do Danielzinho, 2 pontas hoje. Pelo desempenho, não só pelo placar, mas também pelo desempenho. É o São Paulo mais próximo daquele que você considera ideal e é o São Paulo que tem mais a sua cara já nesse início de trabalho? A cara do São Paulo é a forma que a gente encontra de equilibrar melhor o time, né? E eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que a gente vinha jogando, sentindo a necessidade do que a gente conseguiu fazer hoje em grande a totalidade da partida. Então é uma estrutura que me agrada, né? Porque você tem as conexões pelos lados, como eu disse no pré-jogo, na entrevista pré-jogo, mas não é o fato de você jogar com pontas que você vai fazer sua jogada de linha de fundo, você esgaça a linha adversária e você tem condição de jogar em superioridade pelo centro, né? Hoje era essa ideia, dar liberdade para Luciano flutuar mais, né? Com as filtrações e as aproximações né, de Marco e Bobadilha. Eu acho que funcionou bem, sobretudo a estratégia que nós criamos. Sabíamos que pela capacidade técnica dos jogadores do Cruzeiro, em alguns momentos eles iam nos empurrar para dentro do campo, mas como eles ampliam o campo, por vezes num 3 e com 6 jogadores na última linha, ia nos dar o que nos proporcionou, que eram os escapes, depois dessa roubada, né, nas costas dos laterais que estavam lá na parte final do campo. Eu acho que é uma vitória, né, dos atletas que aceitaram, né, e trabalharam mesmo com pouco tempo de descanso ali a estratégia que foi para campo e funcionou bem numa grande partida. Roger, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Parabéns pela vitória. Tem muita coisa para a gente destrinchar do campo, mas eu queria perguntar de um fator pré-jogo que chamou a atenção e acho que é interessante ouvir a visão da comissão técnica e da diretoria, que é o fator Arboleda, né, que estava previsto de estar relacionado para o jogo de hoje, não apareceu. Eu queria que você falasse um pouco em relação a esse caso, por favor. Não, na verdade, né, a gente tem pouco a falar, né? O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado, né? A partir daí, a gente direcionou, né, o caso, né, para a direção, né? A gente se preocupou, evidentemente, né, porque no princípio a gente não sabia, né, o que tinha ocorrido, né? Mas, né, agora a gente aguarda, né? Mas foge das minhas mãos. Roger, tudo bem? Roger, a chegada do Arthur foi um dos fatores que condicionaram até essa sua mudança, né, de sistema, que você começa a atuar com pontas e nessa partida especificamente Ferreirinha e Arthur 2 pontas, né? Ele participa de alguma forma nos 3 primeiros gols. Então a chegada dele influenciou também nessa mudança de sistema? Não só ela, né? Na verdade, ali acho que começou esse meu raciocínio quando o Lucas machucou, né? Que a gente tinha a figura do Lozão com o Lucas, que era um ponta atacante, que pegava a bola, girava na direção da linha. E eu podia ter o Luciano mais como um atacante do que um meia de passagem, né? Que ele funcionou hoje, né? Quando o Lucas precisou se ausentar em função da costela, da lesão, e combinado com a vinda do Arthur, ficou muito claro o que precisava ser feito, né, para que a gente conseguisse, em cima das dificuldades, mesmo nas 2 vitórias que a gente teve, né, contra a Bragantino e contra a Chapecoense, né, eu sentia a dificuldade que, por vezes, né, com jogadores muito centralizados, quando o adversário marcava o meio, a gente tinha pouca alternativa, porque os nossos laterais não enxergavam uma conexão quando tu abre o campo em cima da linha lateral, né. Então foi começando a partir disso, né, que a gente visualizou. No Internacional eu usei um ponta, né, tava jogando fora, queria um pouco mais fazer um jogo de 2 tempos, sustentar um pouquinho com um time um pouco mais forte no meio, né, mas com o Marco Antônio batendo lado, é uma posição que ele faz com muita doação, mas não é o melhor lugar que ele se sente, né, porque além de tudo ele precisa sair do centro para fora para apoiar o lateral quando não enxerga ninguém na frente.
Mas o começo foi justamente a saída do Lucas. A gente tinha a figura do Cauli, né, mas altera um pouco a dinâmica dessa função ali, né, porque são jogadores de características diferentes. Hoje, quando eu tirei o Luciano, né, naturalmente o Cauli ocupou ali e conseguiu elevar também a nossa produção ofensiva, porque é um meia, né, que centralizado consegue produzir muito. Roger, eu queria que você falasse sobre os próximos jogos do São Paulo, entendendo que hoje você perde o Sabino no intervalo, acredito que por algum problema na perna direita, o Caleri que sai com um problema na cabeça, e mesmo assim ainda tem a dificuldade, por exemplo, do Arboleda dessa história ainda que virá nos próximos dias à tona. O que tem acontecido? Você pretende dar prioridade a alguma competição do São Paulo? Não pretende revezar os jogadores, porque na próxima terça-feira já tem a estreia da Copa Sul-Americana. Obrigado. Não, com certeza nós vamos precisar mexer na equipe, né? São 16 jogos ainda até a parada e sucessivos jogos com tempo pequeno de recuperação, né? Agora, nessa lenteia no final, né, que essa vitória ela aconteceu sobretudo, né, pelo nível de interesse que os jogadores sempre tiveram no treino, e frisei para eles que se mantenham preparados porque vai precisar mexer. Vão precisar mexer, levar jogadores que estejam, né, 100% recuperados do ponto de vista do desgaste do jogo, né, e por vezes jogadores que não estão com uma sequência e estão com menos minutagem, para a gente manter as chances de estar em diferentes competições com peso para vencer, não para a gente escolher uma competição ou outra. Roger, aqui, Felipe Oliveira, Nova Brasil FM. Roger, na última semana a gente teve a conversa, você falou que veríamos um São Paulo depois da data FIFA com mais a sua cara, falou sobre a implementação de pontas. Falou que poderia ser um ponta, como foi contra o Internacional, abrindo o Marcos Antônio pela esquerda, e hoje com 2 pontas. Hoje o Marcos atuou muito mais como um camisa 8, como ele vinha atuando. Queria que você falasse um pouco sobre essa diferença e se você acha que o jogo contra o Internacional, o posicionamento dele talvez não tenha contribuído com o futebol do Marcos Antônio. Não, sem dúvida. Uma coisa que ficou, como eu disse, o Marcos se colocou 100% à disposição. Uma coisa é você ser um jogador de corredor central, outra questão é você ser um jogador de corredor central que na fase defensiva marca lado e joga dentro. Né? Mas como por vezes, quando o meu lateral pega a bola, né, e abre, o marco está interno, acaba que ele se vê obrigado a ser um suporte, né, para que o lateral tenha uma ultrapassagem. Né? Então, no jogo com o Internacional, como o marco estava muito interno, o nosso jogo ficou muito centralizado só pelo lado direito. Porque tinha assim, meu lateral direito abre o campo, ele tem uma conexão logo na frente dele, faz o lateral descolar da linha, né, faz o zagueiro ter que andar, faz o volante ter que sair de centro, e isso abre novamente centro para a gente entrar. Né? Então, não, sem dúvida, o jogo do Marco, né, ele rende pelo centro. Né, e faz toda a diferença, né? Ele está no corredor central, ele pode até cair, mas ele vai cair como ele caiu muitas vezes, com uma terceira amplitude. Né? Tem o Ferreira na frente do Enzo, do Wendel, sustentando a linha, trancando o lateral na linha, e o Marco sai de dentro para fora para uma terceira amplitude, arrastando o volante para marcar ele e libera meio para a gente voltar de novo. Se o volante não voltar, não sai de centro, ele recebe, a gente tem a condição de progredir pelo lado do campo. Né? Então faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Né? Mas era importante para aquele momento, né? É preciso você fazer ajustes, né? Para você jogar com 2 pontas, né? Porque é um time que ele fica leve, né? Ele não pode deixar de ser agressivo, eu não posso perder o meio, né? Isso tudo aconteceu bem hoje. Roger, tudo bem? Boa noite. Preciso admitir que antes do jogo, quando eu vi a escalação, eu achei que era muito arriscada, né? E até conversando, acabei falando, acho que o Roger está apostando alto, né? Porque do outro lado tinha um Cruzeiro que, apesar da colocação que está na tabela, você com certeza sabe que tem um meio de campo muito forte, um dos mais fortes do Campeonato Brasileiro, com certeza. O que você viu nesse time do Cruzeiro que te fez
olhar com bons olhos a possibilidade de levar a campo um time que, a olho nu, parecia muito aberto, né? Com 4 atacantes, mesmo que o Luciano fosse um meio-campista hoje, né? Mas era um time que, olhando assim, você pensava, não, é um time completamente ousado. E gerou essa preocupação no torcedor. O que você viu no Cruzeiro que te fez acreditar nessa formação? As virtudes do Cruzeiro que em determinado momento, se a gente fizesse bem o bloqueio, né, do jogador de centro, poderiam nos dar vantagem. Que é o quê? Um adversário que coloca 6 jogadores na última linha. Né, o centroavante, os 2 pontas internos, os 2 laterais amplitude, constrói com 4 jogadores. Ou com um 3-1 ou com um quadrado. Né, isso nos deu exatamente os espaços que a gente chegou a abrir o placar, né, que é roubar a bola de centro, né, fazer as inversões de corredor, né, com muito campo para atacar. Né, então, né, depende. Quando tu pode ter um time mais leve que tu quiser. Né, se os jogadores forem comprometidos em ser fiel à tática, geralmente funciona. Né, e até esse momento os atletas foram muito comprometidos, né? A gente fez um ajuste logo com antes dos 5 minutos, né? Que na possibilidade deles abrir linha de 3 e a linha deles está muito aberta no campo, quase um zagueiro ou um volante no meio corredor de um lado e o outro lá no outro meio corredor do outro lado, fazendo o Calher e o Luciano ter que se deslocar muito, né? Eu tirei eles que estavam um atrás do outro, coloquei eles lado a lado para que o Bobadilha não tivesse que saltar nesse cara lá, porque o Matheus Pereira estava flutuando nas costas. Entrou a primeira bola, né, ele já sabia, a gente já tinha acertado se a gente tivesse ter problema para a gente se posicionar diferente, e a gente conseguiu aí, a partir daí, roubar as bolas e contra-atacar com eficiência, com os caras rápidos, né? Roger, você tomou pau porque falou tatiquês. Você tomou pau porque mexeu no esquema que vinha dando certo. Você foi vaiado hoje quando anunciado no alto-falante do estádio pela torcida o nome do treinador. Aí você prometeu botar um ponta, você dobrou a aposta hoje, botou 2, deu muito mais do que certo, né? Acho que a emenda saiu melhor que o soneto, não sei se é essa a expressão. Qual a satisfação do treinador diante desse contexto? Eu, com todo respeito, eu respeito todas as opiniões, respeito o sentimento do torcedor, né? Mas tudo que eu quero é poder trabalhar. Né? Eu sou um profissional sério, né? Que trabalho pra caramba, né? E eu preciso, né, do apoio do torcedor, né? Da confiança na gente, né? Que os atletas estão se dedicando dia a dia, né? Para que a gente leve o São Paulo, né, onde o torcedor deseja. Né, eu te confesso que eu nem ouvi. Não ouvi o torcedor me vaiando. Foi antes de você entrar, tá? Ah, tá. Então foi isso. Né, mas está tudo certo. Né, assim como depois do jogo contra a Chapecoense do Red Bull, né, também cantaram meu nome. Né, não tem problema nenhum. Né, quanto mais resultados a gente tiver, menos vai acontecer e mais apoio eu terei. Né, tá tudo certo. Roger, boa noite, parabéns pela vitória. Glauco Diógenes para o Arnaldo e Tirone. Dá para a gente dizer que o primeiro gol foi, dessa vez, a estratégia do gatilho funcionando para chegar até o pênalti? Não vou falar de gatilho. Não, tudo bem. Ou, enfim, o termo que você puder utilizar em cima da tática que você acabou usando como metáfora naquele momento. E uma segunda, se você me permite. Você falou que o Marcos Antônio rende melhor pelo centro. Por que ele acabou jogando os últimos jogos mais pelo lado? Agora ele vai ficar nessa posição? Obrigado. Não, ele acabou porque foi a estratégia para aquele momento, né? De a gente ter um terceiro homem marcando o lado. Eu já tive muitas vezes, né, esse jogador, né? Às vezes você precisa equilibrar o time, né? Você coloca um jogador de centro marcando o lado na fase defensiva e jogando dentro. Só que essa combinação ali das características dos jogadores de lado fizeram que o Marco ficasse um pouco torto, né? Mas ele não deixou de atuar bem, porque ele entendia que era um posicionamento tático importante a se fazer naquele momento. Claro que, né, se eu puder sempre, né, eu vou usar, né, o Marco pelo centro,
né? Talvez eu use até, se precisar e não tiver um ponta, use uma dobra de lateral, ali um lateral na frente do outro, né? Que os dois jogadores que jogam naquele corredor ali também, né? Mas se for preciso, em algum momento, tenho certeza que o Marco vai fazer, assim como o Bobadilha também marcou lado, né, no jogo contra a Chapecoense, quando a gente estava com o Losango, né? Nesse sistema, os dois bate lado, né? Bate um de um lado e bate outro do outro, né? Mas são estruturas diferentes, né? O Marco é um jogador de centro, né? Mas é polivalente para usar. Sabe que talvez sabe que não vai render tanto tecnicamente, mas é importante dentro da estrutura tática da equipe. Ah, sim. Foi como eu estava falando para o colega na resposta anterior, né? Pelo fato do Cruzeiro colocar 6 jogadores à frente da linha da bola, tá com os 2 laterais em completa amplitude para trazer os pontas para dentro, para atacar nossas costas e armando o jogo com 3-1 ou com 2-2, deixa muito campo, né, pelas beiradas, né? Então a ideia era justamente essa, a gente conseguir fazer essa boa marcação ali, roubar e contra-atacar por esses espaços. Roger, tudo bem? Vinícius Rafucci do Lance. Cara, em 2019 você trabalhou com o Arthur no Bahia. Eu pude acompanhar de perto essa sua trajetória lá no Bahia. E ele era um cara que ele também era fundamental, assim como ele foi no jogo de hoje, para desafogar um pouco as jogadas em velocidade, para nos jogos em casa, principalmente, trazer um pouco a torcida para o jogo com a jogada de 1 contra 1, de transformar um pouco o clima, né, quando a partida está um pouco mais difícil. Como que você enxerga ele para esse São Paulo? Você falou aqui sobre as necessidades que você vai ter de adaptar o time, seja para fazer uma formação não com 3 atacantes, mas com jogadores de mais construção, etc. Mas como que você enxerga a participação dele nesse São Paulo? Se você acha que pode ser um jogador que vai virar a chave para o que você tinha planejado de esquema de jogo? E o que é que você lembra dele no Bahia que você pode também aplicar aqui no São Paulo? O que funcionou lá? Pode voltar a funcionar aqui. Para mim, o Arthur foi o jogador que sempre demonstrou ser nos últimos anos. É um jogador que tem muita força física, né? Embora seja um jogador pequeno, é um jogador que não é só um jogador habilidoso. Se o jogo se transformar físico, ele sabe, ele suporta bem. É um jogador que eu digo que ele tem o primeiro toque na bola é sempre muito bom, ou seja, ele domina pensando já no próximo movimento que ele vai fazer, né? Tem um para um e é muito comprometido taticamente. Hoje parte da estrutura tática passou pelo Arthur, né? Para que a gente conseguisse ter uma solidez defensiva, o Arthur tinha que ter uma dobra de marcação lado a lado com o Lucas, no lado direito, né? Para que a gente conseguisse marcar esse número de jogadores que estavam em amplitude nas costas, na frente da primeira linha de defesa, né? E eu acho que ele cumpriu bem. Eu disse, Arthur, mede a altura que vai ficar. Eu não quero que tu entre toda hora em linha de 5 lá na minha defesa, né? Se der para trocar a amplitude com o lateral e tu marcar meio corredor, vem marcar meio corredor e deixa sempre a amplitude pro lateral no último campo. O ajuste de intervalo foi justamente isso, né? Teve uma que gerou uma dúvida e eu acho que o Gerson jogando as costas pelo alto, ali eu disse, ali não troca, né? Se tá encaixado, cada um vai com o seu até o final. Sempre quando der troca, mas não foi possível, né? Passou muito, na verdade, pelos dois, pelo Arthur e pelo Ferreira, né? O fato do Ferreira ter feito gols, estar mais perto do gol, tem muito a ver com a altura que eles estavam no campo na fase defensiva. O Arthur estava um pouquinho mais atrás do que o Ferreira em função da estratégia. Roger, boa noite. Luiz Guilherme da Vável Brasil. O São Paulo iniciou essa temporada jogando com 3 jogadores de meio de campo, né, que foi muito elogiado pelo torcedor e foi um trio que funcionou muito bem durante o período do Crespo aqui no São Paulo. No último jogo você não teve o Bobadilha disponível, né, por conta da seleção paraguaia. Hoje ele voltou e quem acabou indo para o banco foi o Danielzinho, né, também com a entrada dos pontas. E eu queria saber de você como você vê o Danielzinho para sua equipe. Se você vê ele como uma opção, né, para esse meio de campo do São Paulo, mesmo com a entrada dos pontas, ou hoje, talvez, pela sua preferência, ele pode ser um jogador que esteja ali para disputar uma posição com o Marcos Antônio, talvez. Obrigado. Não, eu vejo o Daniel como uma grande alternativa, né? Porque eu posso muito bem
né, num jogo fora, eu botar 3 médios com 2 pontas e abrir mão de uma figura, né, que joga por trás do centroavante para eu ter um controle mais forte no centro, né? Eu posso... O Danielzinho já jogou, né, fazendo a mesma função que o Marco fez por alguns momentos, marcando o lado e jogando dentro do Mirassol, ele também jogou. Né? Quando eu joguei contra ele, ele marcou lado e jogou dentro. Né, por Lucas, quando o Lucas, né, que também era seu colega, quando ele vinha para dentro, o Lucas ocupava o corredor inteiro. Né? Então tem muitas alternativas, né? Não está limitado ao fato dele apenas, a partir de agora, disputar uma posição. Né? Até porque são muitas competições, né? Encerramos então com o técnico Roger Machado. Boa Obrigado noite. a todos pela presença. Uma boa noite.